O surgimento das cidades modernas, através de uma multiplicidade de eventos, como processos industriais repetitivos e regrados, máquinas de todo tipo, hordas de trabalhadores ansiosos e ávidos por entretenimento, sobrecarregaram a paisagem sonora. Aos poucos reconhecemos o nascimento de um cenário sônico que se apresenta como um fundo permanente e quase ininterrupto de vibrações e ruídos intensos sobrepostos. Hoje, a nossa cultura auditiva continua em mudança, se expandindo e se reconfigurando. Com as novas tecnologias, o que antes eram sons, através dos quais identificávamos automóveis, tiros ou animais, reaparecem agora como toques de telefones celulares, como signos em ambientes digitais, como sites e os games, como identidade sonora de uma marca e mesmo como elementos de certas músicas. Tudo isso não apenas reconfigura nossa cultura, mas os códigos sonoros a partir dos quais orientávamos vários dos nossos comportamentos. Com as gravações e reproduções digitais, a fonte sonora, aquilo que produz o som propriamente, como a vibração da pele de um instrumento de percussão, se desprendeu de uma vez por todas de um objeto específico. There you have it, ladies and gentlemen, this is a fantastic product. Não mais um índice sonoro indica a presença deste ou daquele objeto, como um carro ou um instrumento musical, por exemplo. O som começa a valer apenas por si. Não só o som, mas o espaço inteiro ressoa. A experiência de imersão em um meio sonoro no qual sons podem vir de todas as direções e em diferentes formatos passa a ser corriqueira, sendo incorporada nas artes digitais e nos ambientes e arranjos midiáticos contemporâneos. Cultura do excesso e do hiperestímulo, mas também do refinamento tecnológico. A música e os códigos sonoros dos dias de hoje passam a refletir este estado de descentramento, de desarticulação entre som e objeto-fonte sonora, com a evocação de materiais sônicos não tradicionalmente musicais ou comumente reconhecidos como parte de um código sonoro previamente estabelecido. Já no final dos anos 40, a música concreta de Pierre Schaeffer propunha gravações e difusões sobre suportes como experiência de fruição e de escuta musical para além dos concertos e apresentações ao vivo. Indo mais longe, apostava em sons do cotidiano retirados de sua função habitual, comunicacional, como, por exemplo, a sirene de uma ambulância, que com seu som comunica a urgência da sua passagem. Proto-sampleamento. Nos anos 50, a música eletrônica, por sua vez, se ocupava da criação em estúdio de sons nunca antes ouvidos. As técnicas de síntese eram então desenvolvidas e viriam influenciar a fabricação de novos instrumentos, como sintetizadores, e promover a adoção de novas configurações sonoras em produtos de consumo de massa, como os celulares e os games, em um futuro que agora é o nosso presente. Nos anos 60 e 70, por exemplo, várias das experiências que as tecnologias sonoras começavam a possibilitar em termos de novas audibilidades começaram a ganhar mais ouvidos a partir da mistura com a música popular em criações de artistas como os Beatles, Pink Floyd, Kraftwerk, Frank Zappa, dentre outros. Para além desses nomes mais populares, forma-se uma cultura sônica radicalmente experimental a partir da eclosão do punk, como a música industrial e o noise. Nos anos 80 e 90, a eclosão das variantes de música dance eletrônica viria a se refletir nesse underground com a formação de seus próprios subgêneros como techno, jungle, house, etc. Todos esses gêneros e subgêneros musicais que se traduzem pelo diálogo com outras linguagens artísticas, pela ausência de uma proposta unificadora e pela inclusão coletiva de múltiplos criadores, promovem um ambiente típico das culturas orais, multissensorial, que McLuhan já havia preconizado para os nossos tempos
e nos ajudam, por fim, a compreender as complexas paisagens sonoras contemporâneas.